Olá, pessoal, boa noite. Bom fim de tarde, início de noite. Eu sou Leonardo Fazilani, especialista de produtos de automação segura na Pius do Brasil. E hoje gostaria de conversar com vocês, mostrar uma aplicação, mostrar a utilização do nosso controlador de segurança e controle, o nosso sistema de automação PSS 4000. Então, gostaria de compartilhar com vocês essa noite, cerca de 1 hora, algumas características desse controlador e exemplos de aplicação. Para que serve um controlador para essas funcionalidades de segurança e controle, no que ele é diferente de um CLP de controle e no que ele é diferente de um controlador compacto para funções de segurança. Então, gostaria de conversar com vocês, apresentar essas funcionalidades e entender de vocês as expectativas e as possibilidades de aplicação, tanto dos exemplos que vou mostrar, quanto das percepções de vocês. Tá? São exatamente 6:01 agora, talvez algumas pessoas entrem na sala. Então, vamos começar um pouco mais lentamente, para as pessoas poderem ainda entrar no ambiente, Vamos lá. Pois bem, sistema de controle, sistema de automação PSS 4000. Do que se trata? Ele é um CLP de segurança? Sim. Então, relativo a isso, ele disponibiliza de forma modular. Então, eu tenho componentes de software, tenho componentes de hardware, ele tem arquiteturas de rede possível, vamos falar das possibilidades, sendo que o principal é essa arquitetura pela Ethernet de tempo real, SafetyNet P, e aplicações de segurança das mais variadas, tanto para as funções relativas à segurança, paradas de emergência, monitoramento de proteções móveis, etc., como também algumas funcionalidades, várias funcionalidades para controle de processo, controle de maquinário, controle de manufatura, funcionalidades que a Pius determina como standard. Então, o que é o PSS 4000? O sistema PSS 4000 é, antes de tudo, um controlador de segurança. Ele é um controlador de segurança compacto. Então, assim, ele é desenvolvido principalmente para aplicações de instalação descentralizada. Os módulos, as bases dos módulos permitem que as instalações sejam feitas diretamente na base, como se fosse é um bourne de fixação, um terminal de conexão. Então, através das alimentações, das referências, você consegue fazer ligações de sistemas de campo, como botoeiras de emergência, as chaves. Eu tenho tanto sistemas de alimentação pulsada, quanto alimentação convencional, 24 volts para aplicação em alimentação de dispositivos de campo. É flexível, é modular. Então, eu consigo ter diversas variedades de chamadas de função. Eu consigo tratar dados do tipo bit, word, inteiras, estruturas, vetores, enfim. Eu tenho toda uma possibilidade, tal qual
controladores convencionais de automação, controladores para automação de manufatura, né? Também para aplicação de segurança. E toda variedade, né, de chamadas de função. Eu posso trabalhar com programas, funções de blocos de funções e funções. Ele é um sistema aberto. Então, eu consigo fazer comunicações em redes industriais com os protocolos de rede mais consolidados do mercado. Vamos falar um pouco disso, mas envolve Profibus, Profinet, Ethernet IP, e assim vai. Mas o PSS 4000 também é um controlador para funcionalidades de automação, automação de controle, automação de manufatura. Para isso, é utilizada a mesma programação, eu posso utilizar tanto em programação de segurança, quanto programação de controle, baseado nas ferramentas, né, nas linguagens de programação, em conformidade com a norma IEC 61131, que define aí que define as programações, as linguagens de programação. Então, no mesmo ambiente, eu posso ter declarações similares, né, a mesma declaração, da mesma forma, eu vou declarar as variáveis. Posso usar variáveis tanto no ambiente safety quanto no ambiente standard, a parte de controle. Eu uso os mesmos dispositivos, ou seja, o mesmo bastidor, né, o mesmo dispositivo, módulo que eu uso para poder ler variáveis de segurança. Lógico, né, dadas as devidas necessidades da aplicação. Então, numa mesma cabeça de rede, numa mesma CPU, eu posso ter módulos de safety e módulos de controle. Só um segundo. Vamos ver aqui, que não está passando o slide. Vamos ver aqui. Ah, tá. Acho que agora foi, né? Agora estamos todos na mesma página. Aí, beleza. Ok. Então, estamos todos na mesma página agora. Legal. Fluxo independente. Então, eu consigo dividir o meu desenvolvimento. Então, na hora que você vai definir as rotinas de projeto, eu não preciso necessariamente configurar o meu hardware para poder fazer a lógica. Eu posso fazer isso numa outra etapa. Isso é uma vantagem dependendo do seu projeto. Então, eu consigo fazer toda a elaboração, desenvolvimento de software, independente da configuração de hardware. E depois, quando for oportuno para o seu projeto, fazer o vínculo. E o sistema PSS 4000 também é uma descentralização via rede por safety net, o que permite flexibilidade na sua topologia de rede, robustez na arquitetura e nos seus dados, permitindo ligações em longas distâncias quando você utiliza tecnologias de meio de campo como wireless e fibra ótica. Além de permitir coexistência com outros protocolos, como Profinet, Ethernet IP, etc., com o uso de uma infraestrutura de Ethernet que já seja pré-existente na sua instalação. Então, protocolos de rede de mesmo meio físico podem coexistir.
Isso é bacana porque você não vai precisar trabalhar, instalar uma nova infraestrutura somente para aplicação do PSS 4000. Você consegue fazer isso coexistindo, utilizando a mesma infraestrutura. Isso é legal. Baseado no conceito de que ele pode ser um sistema de arquitetura centralizada, né, eu posso utilizar esse controlador de uma forma centralizada ou de uma forma distribuída. Né? Uma das possibilidades é utilizar a linguagem de programação PASMulti, até está com, entre aspas, multiprogramming, né, que é onde vai estar estarão armazenadas as programações, pode ser usado como um editor estrutural, ou seja, o seu multiprogramming seria a espinha dorsal da sua aplicação. Isso você vai poder descentralizar usando o conceito de instâncias, né, dos seus blocos de programação, para poder navegar na programação do seu sistema e ter mais fácil acesso a partes da sua lógica. E como eu acabei de dizer, né, permite o uso das instâncias ao invés das cópias de blocos de função. Isso facilita a sua aplicação no sentido que você consegue ter blocos padronizados que podem ser reutilizados na sua programação dentro de uma aplicação padrão. Então, se eu tenho células que são exatamente iguais, mesma quantidade de portas, mesma quantidade de paradas de emergência e mesma quantidade de atuações, você consegue criar um bloco e reutilizá-lo através dos conceitos de instâncias. Com tudo isso, você tem uma vantagem que é a redução nos custos de engenharia. Né? Então, isso vai reduzir que você não tenha que ficar retrabalhando blocos, programações, para poder adequar para cada parte da sua máquina uma lógica. Ou tendo trabalho de recopiar partes de programação e colar em outras partes da sua lógica, você consegue ter isso muito padronizado e muito flexível. Né? E um fator importante, uma vez que você utiliza esse conceito, quando você tem a necessidade de correções, não é necessário corrigir cada bloquinho, cada bloco da sua programação. Uma vez que você faz a correção no bloco padronizado, todas as instâncias refletem essa alteração. Então, você faz a alteração é feita uma única vez. Em termos de hardware, o que é o PSS 4000? É um sistema que pode trabalhar de forma individualizada, ou seja, eu posso trabalhar standalone, eu posso trabalhar com um único bastidor. Deixa eu pegar aqui meu ponteiro laser aqui. Então, eu posso ter um único sistema gerenciando uma máquina, um equipamento, daquilo que for necessário. É uma máquina que trabalha isolada, trabalha individualizado, não precisa necessariamente de uma conexão via rede. Eu faço o trabalho, né, a lógica de segurança e de controle individualizado. Eu posso trabalhar também de forma distribuída, descentralizada. Ou seja, eu tenho um sistema que vai fazer o processamento e posso ter remotas em partes estratégicas da máquina para coletar esses I/Os, essas entradas e saídas, e transferir via rede para processamento no painel principal, vamos dizer assim. Posso também trabalhar com distribuição do sistema de controle. Então, eu tenho diversas CPUs, onde eu vou ter processamento local para cada parte da máquina. Isso acaba sendo uma vantagem quando você tem necessidades de tempo de resposta alto de forma local. Né? E também interconectados, ou seja, informações trafegam pela rede para você ter o seu sistema, a sua célula
sincronizada, por exemplo. Ok, e você pode ter também módulos para todas essas possibilidades, módulos descentralizados em padrão IP67, o que é uma vantagem por não exigir um enclausuramento, um gabinete, um painel. Então, você consegue fazer essa conexão de forma mais rápida, com a menor quantidade de cabos, de uma forma mais eficaz. E uma vantagem também é ter o sistema de visualização dos diagnósticos avançados. Ou seja, todas as funcionalidades de segurança, eu possuo os diagnósticos avançados de cada bloco. Além de permitir que eu insira um gerenciamento de alarmes do meu processo, da minha manufatura, e poder também inserir diagnósticos especiais para as funções mais complexas. Normalmente, funções de segurança dinâmicas. Nós vamos tratar sobre segurança dinâmica um pouco para frente. Ok. No nível de descentralização, eu tenho alguns modelos disponíveis de CPU, de cabeças de rede, né, mais exatamente. Então, eu tenho o sistema PSS Universal PLC, com as conexões RJ45, permitindo interfaces em Safety Net. Eu posso também trabalhar essas funções adaptando na programação para comunicar em Ethernet IP ou Profinet. E eu também tenho um modelo que tem uma interface Safety Net e uma interface Profibus DP. Então, eu tenho um conector DB9 mais o Deep Switch para fazer a configuração do nó, né? Também disponibilizamos uma cabeça de rede, né? Uma CPU do modelo PSS Multi, que eu tenho também as possibilidades de Safety Net e Profibus DP. Tenho a opção de Ethernet, padrão TCP, mais a conexão do Profibus DP, e tenho a opção de Ethernet, mais a possibilidade de Profibus ProfSafe. Então, já comunicando de forma segura com outros dispositivos, como uma remota, né? Os sistemas PSS-IO, ou seja, apenas remota, com conexão direta via SafetyNet P, pelo configurador, e os módulos descentralizados, que temos tanto o módulo I/O, 16 entradas, quanto o módulo PLC, também em IP67. Ou seja, eu consigo ter processamento local, diminuindo tempos de resposta, fazendo essa funcionalidade para atuação. Além de uma ampla variedade de módulos de entradas, saídas, entradas analógicas, contadores, entradas para encoder, enfim. O PSS 4000 ele é um sistema aberto, flexível. A ideia é ser flexível, permitindo uma fácil integração com estruturas já existentes. Então, eu consigo fazer conexões, por exemplo, via rede, com diversos dispositivos que já estejam instalados no meu maquinário. Como exemplo, citado os principais protocolos, né, de rede. Eu consigo fazer mapeamentos diretos dessas variáveis do processo, tanto de entrada quanto saída, e consigo fazer a transferência dos dados entre eles. Através da interface padrão, vamos dizer assim, né, que é o SafetyNet, eu consigo comunicar ele em RAW DP, consigo conversar em Modbus TCP, além do próprio SafetyNet, e também consigo fazer a configuração dessas portas para Profinet e para Ethernet IP.
A vantagem é que eu não preciso de dispositivos especiais para fazer essa comunicação. Então, o próprio mapeamento via software, eu consigo direcionar esses dados direto para a rede. E, economicamente falando, a vantagem seria a redução dos seus spare part, material que você vai ter armazenado em estoque, sendo que um único dispositivo vai fazer essa função. Para algumas possibilidades, como por exemplo CanOpen e EtherCAT, existe a possibilidade, é lógico, de fazer essa comunicação via gateways. A vantagem é que, devido a um mapeamento pré-definido, você consegue reduzir também os tempos de engenharia, como esforços para fazer mapeamento das variáveis. E como havia comentado, uma novidade no portfólio de produtos dispositivos da linha do PSS 4000 são os dispositivos em padrão IP67, ideal para instalações de campo, instalações externas, disponibilizando atualmente módulos com 16 entradas, distribuídos nos 8 conectores em padrão M12, de 5 pinos, comunicando via SafetyNet P diretamente com uma outra CPU, né, uma outra unidade de rede, e direto pelo configurador. Então, eu não tenho a necessidade de um segundo software para fazer a configuração. Ele é totalmente integrado com o PAS4000, que é a ferramenta de programação. Além de ter todas as certificações, né, e robustez contra poeira, né, alguns respingos de água, né, e operação em temperatura, uma faixa mais abrangente, de 0 a 60 graus. Todas as informações são armazenadas em relação à configuração, né, do dispositivo, ficam armazenadas em um SD card, um micro SD card, nesse alojamento aqui dentro. Como havia comentado, existe uma vasta gama de produtos, né, de módulos que eu posso utilizar na configuração de um sistema PSS 4000. Iniciando pelos módulos de fonte, para as necessidades previstas, né, de aplicação de segurança e controle. Módulos de entrada digital, saída digital, entrada analógica, contadores. As saídas digitais, tanto saída semicondutora para meio ampere, para 2 ampere, saídas a relé. Módulos denominado FAST, ou seja, eu tenho um rápido corte seguro, consigo fazer um corte relativo à segurança de uma maneira rápida, ou seja, são módulos compactos. Tem um slide falando disso um pouco mais para frente, mas são módulos compactos que vão fazer o corte, analisando as entradas e fazem o corte via hardware diretamente no módulo, só repassando o sinal para o processamento. Então, é uma ação mais rápida. Pula o processamento da máquina, é como se fosse uma interrupção. Da mesma forma, para a parte de controle, automação de manufatura, também tem os módulos de entrada digital, 24 volt, entradas analógicas para tensão e para correntes. Da mesma forma, saídas digitais de meio ampere, de 2 ampere, a relé, analógicas, interfaces para encoder, interfaces para comunicação em RS-232 e RS-485, e assim vai. Módulos para entrada de termopar, enfim. Uma vastidão de possibilidades. Em termos de software, ele também é uma ferramenta bem versátil, permitindo a programação desse controlador através de editores em conformidade com a norma IEC 6131.
disponibilizando linguagens de programação das mais usuais, como o diagrama lógico ladder, como também linguagens textuais de baixo nível, como a lista de instruções, ou linguagens textuais de alto nível, como é o caso do texto estruturado, muito utilizado hoje em dia na Europa, né, em aplicações mais voltadas para uma automação mais complexa, com decisões, né, de forma muito estruturada, como o próprio nome diz. Mas também é permitido, e o controlador disponibiliza, a interface gráfica PASMulti, onde eu permito, né, o controlador permite uma programação modular, estruturada e disponível para as CPUs que a PIUS oferece. O interessante de tudo isso é que eu posso fazer combinações desses editores. Então, eu posso combinar programações, como havia comentado no começo, né? Então, utilizando o PASMulti como uma visão geral do meu programa, internamente eu posso ter lógicas desenvolvidas nas outras linguagens de programação. Então, a possibilidade é que você tenha o melhor de cada linguagem nas funcionalidades devidas. Como eu acabei de comentar, nós podemos ver, não com tanto detalhe, né, os exemplos, né, mas permitindo, né, programações em lista de instruções. É uma linguagem muito eficiente, de baixo nível, processamento super rápido, muito comparado com o Assembler. O texto estruturado já é uma linguagem de alto nível, permitindo laços e condicionais, muito facilmente comparado com o Pascal. O mais usual que a gente vê aqui, principalmente aqui no Brasil, né, que é o diagrama lógico ladder. Ele é um editor gráfico muito difundido, graças à sua similaridade com diagramas elétricos, diagramas de conexão. E o PASMulti, que é um diagrama em blocos, muito utilizado na grande maioria dos controladores de segurança, comumente dizer é o Function Block Diagram, né, que permite programação em blocos. É uma linguagem gráfica, ela é estruturada, extremamente simples, intuitivo de compreender. E demonstra, né, os elementos fundamentais para a estruturação de um programa. Então, você consegue, de forma muito visual, ver a organização de um programa. É bacana. A respeito do editor PASMulti. Para quem conhece o PNOZ Multi Configurator, principalmente nas versões mais atuais, é muito similar. Então, nós temos as visualizações das entradas, lógicas e saídas de uma forma muito visual. Como toda a arquitetura da ferramenta de programação PAS 4000, PAS 4000, eu tenho uma visão muito simples da árvore de projeto. Essa estrutura em árvore é bem familiar para a gente, né? Tudo no Windows usa essa arquitetura em árvore. Então, é bem familiar. Vantagens do uso de mouse para clicar e arrastar as conexões. Então, não preciso de uma ferramenta específica. Eu clico e arrasto e a conexão é feita. Isso é uma vantagem. Blocos padronizados para a minha programação, eu clico e arrasto. Então, o famoso drag and drop. Então, seleciono, clico, arrasto, solto, posiciono onde eu bem entendo para fazer a organização do meu programa. E aquilo que a gente havia comentado, eu posso ter um bloco, não é esse o caso, esse aqui é uma porta E, né? Mas poderia ser esse o caso, desse bloco de backdoor. Eu teria programação numa outra linguagem, podendo ser ladder, podendo ser
lista de instrução, texto estruturado ou até o próprio PASMulti. Então, eu consigo fazer encapsulamentos dessas partes de programa, dessas subrotinas, vamos dizer assim, e ter uma identificação visual dessa estrutura do software. Mais uma vez, eu consigo ter um fácil manejo de tarefas complexas. Eu tenho a visualização de forma muito simples. Eu posso utilizar o mouse para fazer as conexões de entradas e saída, através dos elementos lógicos. Então, é muito fácil de programar. Eu posso fazer uma simples combinação das programações com outras programações em outras linguagens, padronizadas IEC, chamando outros blocos, fazendo instância de subrotinas. Isso permite uma manutenção muito mais fácil da minha programação. Eu posso ter, nessas linguagens, tanto a lógica de segurança como a lógica de controle, ou seja, tanto a parte fail-safe quanto a parte standard em um único sistema. Tenho toda a biblioteca disponibilizada pelo PAS 4000 dos blocos padrão, tanto para segurança quanto para controle, né? Desde os blocos padronizados para dispositivos de parada de emergência, válvulas de segurança e afins, como blocos para fazer escalonamento, né, de entradas analógicas, ou até um bloco PID para fazer uma malha de controle. E, mais uma vez, enaltecendo essa vantagem, né, da padronização do teu software em blocos, vão resultar num alto nível de reutilização, permitindo fácil manutenção e redução do seu tempo de desenvolvimento, do seu tempo de engenharia. O bem conhecido diagrama ladder, muito difundido para a automação de controle. Também posso fazer automação de segurança utilizando essa linguagem. É isso mesmo? É, isso mesmo. Beleza. Em relação a idiomas, né? Às vezes o idioma é uma barreira. O fato de uma ferramenta de programação ser disponível em um único idioma atrapalha o entendimento das funções. Por isso, a Pius disponibiliza pacotes de idiomas para diversas linguagens, né? Como inglês, chinês, português, japonês, enfim. Você consegue personalizar a sua ferramenta no idioma de sua preferência dos disponíveis. Isso vai alterar menus de ajuda, suporte de instalação, os manuais, descrição. Isso vai simplificar sua interação com o software e acelerando o seu processo de familiarização com a ferramenta. Como a gente havia comentado, a ferramenta de programação PAS 4000 disponibiliza uma ampla biblioteca de blocos, tanto para as funcionalidades de controle, quanto para as funcionalidades de segurança. E esses blocos estão prontos para ser utilizados. Eu consigo fazer a organização desses projetos por função, e é o ideal que se faça, né? Que você faça a separação por funcionalidade. Isso vai aumentar a integridade do seu programa no intuito da manutenção, de se fazer a manutenção nesse programa. E eles podem ser reutilizados de acordo com a sua necessidade na aplicação. Então, eu posso criar blocos padrão e reutilizar para a maior parte replicável da sua aplicação. As alterações são documentadas e gerenciadas de forma centralizada.
é tudo feito na ferramenta PAS 4000, e os tempos e custos durante as fases de desenvolvimento, implementação, instalação e manutenção serão reduzidos por essas possibilidades de você ter blocos definidos e padronizados para a sua aplicação. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou vendo que não tem nenhuma pergunta, comentários. Tem uma pergunta aqui, só um momento. Ver se eu consigo aumentar aqui. Sim, eu só estou tentando aumentar aqui a tela para conseguir ler a pergunta. Ah, beleza. Perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui em relação a se o PSS 4000 é compatível com os hardwares da versão do PSS 3000. Em relação a isso, são ferramentas diferentes, né? São dispositivos diferentes. A geração dos controladores são diferentes. Um é baseado em rede CAN, no caso 3000 o Safety Bus ele é baseado em CAN, e o PSS 4000 é baseado em ambiente Ethernet de tempo real. Tá? Existem algumas CPUs PSS 3000 que têm porta Ethernet, e você pode fazer comunicação segura entre um PSS 4000 e um PSS 3000 nesse caso. Precisa ser avaliado, né, com os técnicos a possibilidade de comunicação para verificar essa compatibilidade. Não é uma coisa assim tão imediata, porque são configuradores distintos, tá? Inclusive, você consegue, se for o caso, né, a ser avaliado, fazer uma comunicação segura entre os dois. De forma standard, para automação de controle, você consegue comunicar os dois via TCP, Modbus TCP. Tá? No Modbus TCP você consegue fazer comunicação de controle, a parte standard. A parte safety, você consegue dependendo de algumas variáveis. Tá? Respondi? Existe algum conversor de rede SafetyNet para Safety Bus dos periféricos? Infelizmente, não. Então, uma vez que você só tem como fazer essa comunicação via esse recurso do Ethernet, que é uma comunicação em Safe Ethernet Connection. Tá? É um pouco diferente. Isso pode ser avaliado. É interessante, Leonardo, você verificar com o consultor comercial da sua região, tá? Para solicitar uma visita e fazer esse estudo, ok? É interessante. Respondi sua pergunta, Leonardo? Boa noite, Leonardo. Qual a diferença entre os PSS Universal, PLC e o Multi? Inicialmente, seria a disponibilidade das linguagens de programação. O PSS PLC disponibiliza todas as linguagens de programação que estamos apresentando. E o PSS Universal Multi, ele só permite a programação em PAS Multi, no multiprogramming. Tá?
essa é uma limitação. Tá? E a disponibilidade de algumas interfaces de rede, né? O PSS Universal PLC disponibiliza comunicação tanto em Profinet quanto Ethernet IP e também Profibus. Já o PSS Multi só permite Profibus e Profibus ProfSafe. Sobre esse módulo descentralizado, poderiam me informar o modelo? Peraí que cortou a mensagem aqui. Só deixa eu verificar aqui uma coisa. Não estou conseguindo expandir aqui a mensagem, o modelo. Modelo, Jefferson, de cabeça eu não lembro, a gente pode pegar aqui no site da PIOS. Se você pesquisar por PSS67, você vai encontrar de forma bem rápida, tá? Um ponto importante, tá, que eu acabei, já que entramos nesse mérito do PSS 3000, que é importante ressaltar, é que o PSS 3000, ele é um controlador já obsoleto, já faz tempo. Então, isso é importante porque componentes de segurança têm, vamos dizer assim, uma vida útil, né, que é considerado o tempo de missão do dispositivo de segurança. Tá? Que, por norma, pode ser no máximo 20 anos. No máximo 20 anos, né? Então, assim, dependendo da idade do seu controlador PSS 3000, ele já não é mais garantido para uma aplicação de segurança. Tá? E é muito importante que o seu sistema de segurança esteja íntegro para que na hora que você precisar que seu sistema de segurança realmente atue e proteja uma pessoa, ele leve as falhas para um estado seguro. Tá? Então, assim, uma das atividades que a gente vem propagando bastante é a relação da migração de sistemas de PSS 3000 para PSS 4000. Tá? Isso pode ser feito diretamente, né? Máquina parada e entra em engenharia, faz tudo de uma vez, como pode ser feito de maneira parcial. Até como bem comentado, perguntado, né, pelo Leonardo, através dessa necessidade da compatibilidade via Safe Ethernet Connection entre o PSS 3000 e o PSS 4000. Tá? Um ponto importante sobre essa comunicação, compatibilidade entre 3000 e 4000, é que o Safe Ethernet Connection é uma comunicação ponto a ponto. Tá? Então, não é que eu vou conseguir integrar na rede, eu vou fazer uma comunicação ponto a ponto entre dois dispositivos. Então, assim, para algumas aplicações isso pode ser interessante na fase de migração. Então, é uma ferramenta muito útil para fazer a migração de um PSS 3000 para um PSS 4000 de forma parcial, para que eu não tenha uma parada tão longa da minha máquina ou da minha linha de máquinas, enfim. Tá? Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Opa, tem mais perguntas, sim. Boa noite. No controlador PSS 4000,
É possível ligar qualquer dispositivo de segurança, dispositivo de intertravamento, botão de emergência, cortina de luz, entre outros? Qualquer componente de segurança é um pouco abrangente demais, tá, Gustavo? Existem alguns componentes de outros fabricantes, tá? Que são, vamos dizer assim, par casado, tá? Nesse caso, quando você tem essa condição de pares casados de produtos, aí essa conexão com o 4000 pode ser um pouco afetada. Agora, dos dispositivos de segurança padronizados, vamos dizer assim, como você bem mencionou, dispositivos de parada de emergência, intertravamentos de portas, cortinas de luz, scanners, como também na parte de atuação segura, tá? Válvulas de segurança, interfaces de safe torque off em drives, inversores, toda essa parte mais comercializada e difundida de dispositivos de segurança, é possível ligar, tá? A única atenção que você tem que ter é em relação que alguns componentes de segurança inerentemente seguros, né, que a gente chama, que é aqueles componentes que já têm uma avaliação interna da segurança, que são sensores codificados, cortinas de luz, scanners, você tem que fazer algumas modificações na sua configuração de hardware para não gerar falhas no componente que você está monitorando. Tá? No caso, essas configurações são as alimentações pulsadas. Né? É uma configuração simples de fazer, mas você tem que se atentar. Tá? Mas é só isso. Então, tirando os dispositivos casados, os dispositivos de segurança mais conhecidos e difundidos no mercado, você consegue interconectar com o PSS 4000. Ok? Agora eu acho que eu respondi todas as perguntas até então. Maravilha, Gustavo, estou à disposição. Maravilha. Vou dar continuidade aqui. São 13 para 7, temos bastante conteúdo para passar. Vamos lá. Terminei aqui. Ok. Falamos bastante aí sobre conexão de rede, né? Rede CAN, rede Ethernet. Sobre a Ethernet em tempo real SafetyNet P. Então, dentro de uma arquitetura de rede, né, de automação, eu posso fazer essa conexão entre dispositivos através de switches. Então, o slide que está aparecendo, estamos mostrando uma arquitetura com switches não gerenciáveis e de switches gerenciáveis, fazendo a interconexão via fibra ótica, por exemplo. Não é a única possibilidade, mas é uma possibilidade. Tá? Legal. A vantagem é que você pode configurar os seus dispositivos no configurador, no PAS 4000, sem se preocupar com qual arquitetura seu sistema terá fisicamente. Ok? Então, essas aplicações são otimizadas. Uma vez eu só preciso declarar o meu componente no configurador e fisicamente eu posso ligar esses sistemas em árvore, posso ligar em estrela, posso ligar em linha. Eu só tenho algumas limitações em linha, mas não é flexível nesse aspecto, né? Mas só tem que se atentar nas limitações. Tá? Mas é muito versátil, porque você só precisa declarar os dispositivos no seu configurador. Você não precisa definir no configurador
qual será a topologia de rede que será utilizada. Você apenas declara eles. Tá? Inclusive, você pode fazer essas arquiteturas, como a gente havia comentado, em fibra ótica, dentro dessas possibilidades, o que aumenta a resistência e a estabilidade em relação à compatibilidade eletromagnética, e também numa arquitetura em anel, uma arquitetura redundante em anel, que garante a disponibilidade dessa rede caso um cabo ou um dos switches gerenciáveis acabe sendo entrando em um defeito. Tá? Então, existem essas possibilidades. Em linha, em árvore, em estrela, barramento e anel. Funcionalidades. Algumas funcionalidades específicas do PSS 4000 e, consequentemente, da ferramenta de programação PAS 4000 são as certificações para aplicações especiais, como é o exemplo da aprovação para a utilização em elevadores, tanto elevadores de passageiros quanto elevadores de serviço. Então, eu tenho esses sistemas possuem aprovação TUV para as aplicações conforme as normas que estão citadas no slide. Então, as normas mais relevantes para esse tipo de aplicação. Algumas funcionalidades específicas em relação ao monitoramento de movimentos. Então, é disponibilizado esse módulo de interface para encoder. Ele é um módulo compacto que faz a funcionalidade de fast shutdown, ou seja, um corte rápido, um corte local. Do exemplo que eu havia comentado, então eu tenho entradas, no caso a entrada do encoder, e tenho saídas. E faço a configuração do corte direto ou do corte monitorado por tempo, enfim. Tem essas possibilidades de até 8 eixos por sistema. Isso eu faço esse processamento direto no nível de hardware. Por isso que ele consegue ter menores tempos de reação. Tá? E também substitui a necessidade da utilização de um relé de monitoramento de movimento, no caso, o exemplo citado é o PNOZ-S30, na aplicação, uma vez que eu tenho um módulo específico para fazer isso. Antes de eu dar continuidade, pessoal, tem mais uma pergunta aqui do Leonardo. Gostaria de saber qual é a norma que estabelece o tempo de missão. Bom, essa questão do tempo de missão ela é relacionada à norma ISO 13849. Tá? Uma das normas, né? A mais, das que a gente tem estudado, acaba sendo a mais relevante, que trata desse assunto. Inclusive, tem a versão em português pela ABNT, NBR ISO 13849, as partes 1 e 2. Tá? Isso é importante. A gente estava falando, né, da questão da migração do 3.000 para o 4.000, tempo de missão, isso é um ponto importante, Leonardo. Bom, voltando aqui. Além desse módulo de interface de encoder, a Pius disponibiliza outros módulos da tecnologia FAST, disponibilizando entradas e saídas com curtos tempos de atuação, detectando sinais de pulso muito curto também, né? No exemplo, atuações de chaveamento a partir de até 350 microsegundos e tempos de aquisição de sinais curtos de até 200 microsegundos. Sendo que aplicações de PLC normalmente têm processamentos na casa de milissegundos, né? É um tempo
relativamente bem curto. Isso é muito relevante tanto para aplicações em tecnologias de conformação, prensas, dobradeiras, guilhotinas e aplicações de transporte, transportadoras mais críticas. São aplicações reais para esse tipo de utilização desses módulos. Tá? Aqui só um exemplo do diagrama de bloco desses módulos de atuação rápida. Né? Como eu havia comentado, esses sinais são processados direto no hardware, não pelo processador do controlador, ainda assim permitindo o acesso ao usuário às variáveis de leitura e escrita. Tá? Como tem acesso a essas informações, você tem toda a flexibilidade para poder fazer a sua lógica de programação de forma livre. Né? Então, ele tem, vamos dizer assim, melhor dos dois mundos. Né? Tem a flexibilidade da programação livre e a performance da opção de fiação discreta. Essa seria a grande vantagem do tipo de aplicação com módulos de tecnologia FAST. Fast Shutdown, né? Corte rápido. Módulos especiais, também para a parte de hardware e software, a PIOS disponibiliza toda uma gama de módulos que tem essa extensão R de Railway, para sistemas ferroviários. Então, assim, você já tem nesses produtos as certificações das normas relevantes. No próximo slide, tem um slide à frente que vai mostrar essas normas. Então, numa aplicação para esse tipo, né, de mercado, você não precisa de aprovações pontuais, porque os produtos já têm essas aprovações. E, além disso, você ainda terá todas as certificações já padronizadas de toda a família PSS 4000, né? Então, certificações para ISO 13849 e todas as outras certificações para atender níveis de performance requeridos, ou os níveis de integridade e segurança, né? Os níveis de SIL. Tá? Pode ser usado, como está no slide, né? Para aplicações de maquinário de assentamento, nivelamento de trilhos, unidades de tração. E, mais especificamente, nessa parte de tecnologia do controle de sistemas ferroviários, utilizado para a sinalização e controle dos cruzamentos, sistemas de desvios, sistemas de conexões, sistemas de manutenção e etc. Alcançando nessas aplicações até nível SIL 4, onde você requer até a redundância e alta disponibilidade do processamento. Então, você tem essa possibilidade. Como eu havia comentado, então, as aprovações específicas, de acordo com as normas da CNELEC, então tem as citações das normas relevantes, para as funções de segurança de acordo com SIL 2, SIL 3 e SIL 4. Todo o desenvolvimento e homologação desses sistemas feita em parceria com Thales Deutschland Transportation Systems. Né? Então, tem todo um background utilizado na homologação desses sistemas. Também funcionalidades um pouco mais específicas, blocos específicos e módulos específicos para gerenciamento de queimadores, nas mais variedades possíveis, com ou sem controle de ignição para sistemas de queimadores mestres ou escravos, controle integrado de estanqueidade, para dispositivos, funções
externas, né, de segurança, cadeias externas da segurança, seguranças estáticas, seguranças dinâmicas, como o monitoramento das paradas de emergência, monitoramento seguro da temperatura máxima, enfim. Podem notar aqui no bloco que eu tenho vários status que eu posso utilizar, o controle das válvulas de ignição, válvula de ventagem, enfim. Né? Tem até aqui uma saída com várias possibilidades de mensagens de erro, um diagnóstico bem abrangente, né? Configuração dos tempos de passo e todas as aplicações, né, todas as normas e certificações das normas relevantes para esse tipo de aplicação. Em relação aos módulos de entrada analógica, também tem uma diversidade de aplicações possíveis, né? Eu posso utilizar a mesma base convencional para as entradas digitais, posso utilizar para as entradas analógicas também, dependendo do meu transdutor. Mas também existe a possibilidade de bases, essa base mais cinza clara aqui, né? Também existem as versões para transdutores com maior quantidade de sinais, de fios, né? De conexão. Existe também essa vantagem de você poder selecionar a base adequada para o seu transdutor. Isso facilita porque com toda essa padronização na configuração de hardware, sua instalação fica simplificada, você tem menos interferência, você tem redução dos requisitos de espaço dentro do seu painel, enfim, você otimiza seu hardware. E aplicações diversas também, né? Para analógica, como a gente havia comentado no slide anterior, controle de queimadores, monitoramento de temperatura, monitoramento de geradores e turbinas de pequeno e médio porte para geração de energia, monitoramentos de tensão para teleféricos, tensionamento do fio, né, do cabo de aço, monitoramento de silos, estações de enchimento, enfim, possibilidades mil em indústrias alimentícias e farmacêuticas, engenharia de processo, várias funcionalidades e aplicações, engenharia de tráfego. Opa. A única questão, no caso da especificação do produto, é atentar em relação ao tipo de entrada analógica que você vai utilizar. Você pode usar tanto em sistemas centralizados quanto descentralizados, não existe uma limitação em relação a isso. E tem as faixas de sinais que você vai ler, da grandeza que você vai ler, 0 a 25 mA ou mais ou menos 10 volts. Em relação ao monitoramento de posição e ou velocidade segura. Então, tenho a possibilidade de ler contadores, blocos especiais para o monitoramento de encoders. Posso fazer combinação desses módulos para funções especiais de segurança, monitorando encoders rotativos padronizados. Então, consigo fazer a avaliação segura, tanto de velocidade, posição, standstill, que é o monitoramento de parada, com o uso de encoders rotativos ou encoders lineares padronizados. E aí, você vai ter toda a versatilidade das tecnologias de encoder para fazer a configuração na sua ferramenta de programação PAS 4000. Tá? E aplicações das mais diversas também, né? Prensas, dobradeiras. No caso da dobradeira, a utilização combinada, né, com o sistema de câmera, baseado em câmera, que é o PCM VIP, a gente vai ter um exemplo de aplicação para mostrar.
mesas rotativas, robôs, manipuladores, máquinas de estado, sistemas de embalagem, transportadoras, sistemas de armazenamento, sistemas de robôs ou guindastes em pórticos. Tem um outro exemplo também que vamos apresentar sobre essa parte de pórticos. Como a gente havia comentado, essa avaliação, dependendo da necessidade de desempenho que você precisa atingir, você vai poder fazer esse monitoramento com um encoder, com 2 encoders. Tá? Monitorando de forma segura velocidade, posição, parada e atingindo os mais altos níveis e classificações de segurança exigidos nas normas, né? Nível de performance E, categoria 4, CIL 3, conforme IEC 62061. Podendo utilizar as tecnologias de encoder do mercado, disponíveis no mercado, combinação de encoder absoluto e incremental, tá? Com resoluções diferentes, monitorando direções diferentes, desde que o tipo de encoder seja idêntico. Tá? Tem uma pergunta aqui em relação à aplicação de Railway, né, que a gente havia comentado. Se é necessário fazer alguma redundância de hardware no PSS 4000 para as aplicações que necessitem de CIL 3 ou CIL 4. Então, nesse caso, é que tem várias normas que abordam CIL. Né? Na verdade, o que vai definir essa necessidade de redundância de hardware vai ser a necessidade na sua aplicação de alta disponibilidade do seu sistema. Se alta disponibilidade for um requisito do seu sistema, você vai necessitar de fazer a arquitetura em redundância dos seus controladores. Então, de ter 2 controladores em redundância. Tá? No caso de aplicações em sistemas ferroviários, em sistemas de railway, para atingir CIL 4, você precisa ter 2 controladores. Mas em automação de processo, as normas não vão falar em CIL 4, vão falar em CIL 3. Né? Então, mesmo em CIL 3, para outros tipos de automação, que não sejam ferroviários, desde que o seu requisito exija alta disponibilidade, você também vai precisar de controladores em redundância, e você consegue fazer isso. Ok? Voltando aqui à aplicação com encoders, é isso. Ok, beleza. Pois bem, uma possibilidade, né, é que quando você já tem sistemas de monitoramento de encoder no seu equipamento, na sua máquina, e você precisa desse sinal na tua lógica de segurança. Né? Você tem a possibilidade de utilizar uma adaptação, uma derivação desse sinal, desse seu encoder já existente, derivando para o monitoramento via PSS 4000. Então, você utiliza o sinal de um encoder existente para fazer a avaliação de segurança, evitando a instalação de mais um dispositivo no seu equipamento. Legal. Blocos de avaliação segura. Você vai ter uma vasta gama de... uma vasta gama, um pouco de exagero, uma gama adequada para monitoramento desses encoders. Né? Então, você vai ter os blocos específicos para avaliar quando você tiver um encoder ou quando você tiver 2 encoders, para as possibilidades de encoder absoluto, é um bloco específico, encoder incremental, um outro bloco. Você pode fazer também a utilização de 2 encoders absolutos. O módulo já vai gerenciar isso aí, o bloco já vai gerenciar isso aí, ou a combinação de um encoder incremental e um encoder absoluto. Tá? O próprio
os blocos de segurança vão gerenciar essa combinação, ok? Tá, uma possibilidade de aplicação para esse tipo de hardware, para esse tipo de uso, né, de sistemas, dispositivos, é a função do chamado encoder de segurança. Então, eu tenho ele com a funcionalidade de CAMI eletrônico. Então, é um arranjo de CAMI rotativo eletrônico seguro, redundante. Tá? Ele é um sistema robusto para a substituição dos CAMs convencionais mecânicos, tá? Onde você consegue fazer as medições necessárias para sua prensa excêntrica, né? Tanto o posicionamento em ângulo, velocidade, enfim, as mais diversas necessidades para prensa, para a substituição do seu dispositivo de cames mecânicos, do vulgo caixa de came, você substitui por essa solução eletrônica. Essa solução utiliza justamente esse princípio de encoders em redundância, em direções diferentes, tá? Vai avaliar posição, velocidade, ângulo, resultando numa avaliação segura do posicionamento do seu sistema. Também atingindo as mais altas classificações de segurança conforme as normas relevantes. Os benefícios é que você tem uma avaliação genuinamente dinâmica. E com a possibilidade, o bloco específico do PSS 4000 vai gerenciar essas medições de velocidade, interpolação entre os valores apreendidos, essas correções normais da máquina, do equipamento, não apenas compensações fixas e físicas que você tem que fazer manualmente. Então, você tem esse desempenho de parada medido continuamente, ciclo a ciclo. E no caso de desgaste, o bloco vai gerenciar isso e vai te enviar mensagens para ter essa informação e tratar essa informação. Então, você terá o escorregamento do seu sistema calculado e recalculado em ângulo a cada ciclo. Ok? Essa solução está de acordo com a normativa, a norma harmonizada para prensas, né? E todas as possibilidades de aplicação desse tipo de solução conforme a NR12 também. Tá? Não tem nada que proíba na NR12 a utilização desse tipo de solução. Para finalizar esse nosso webinar, essa nossa apresentação dessa solução, do produto PSS 4000, gostaríamos de apresentar algumas aplicações, alguns casos. Tá? Como é o exemplo dessa célula de pintura por robô, onde foi utilizado o sistema PSS-U-PLC, monitorando todo o acesso dessa célula por sensores da linha PC Encode e com monitoramento interno por dispositivos de feixe de luz, como cortinas, né, instaladas na horizontal para detectar a presença de pessoas, prevenindo o reinício do sistema quando alguém está lá dentro. Então, tem aí uma interface Profibus DP comunicando com os robôs. Aplicação bem bacana. Uma aplicação até inusitada, né, se eu posso dizer assim,
seria a aplicação num palco, né, de um teatro, onde o sistema PSS 4000 faz o monitoramento do sistema de içamento, né, justamente monitorando esses sistemas por um encoder de segurança da linha P100 Enco. Então, foi feita uma verificação da viabilidade da substituição de 2 encoders absolutos e utilizar um encoder de segurança para essa aplicação. Bacana, né? É feito o monitoramento desse içamento, essa posição, tanto da posição quanto da velocidade, feito de forma segura. Ou seja, eu não preciso de chaves de fim de curso, porque eu monitoro a posição total do meu sistema. Eu tenho um monitoramento da posição absoluta do meu dispositivo. Em termos de segurança, isso vai monitorar a folga nos cabos e o torque das cargas durante o içamento. Assim como outras funcionalidades de segurança, como parada segura do içamento, medição e monitoramento da velocidade, tanto velocidade quanto aceleração. Tudo isso combinado com sistemas de servodrives P100 Enco. Perdão, P100 Enco, já falei ali em cima. PMC Protego, né, que é a linha de drives, perdão. Prensas mecânicas, aplicação, a gente acabou de comentar, né, nas possibilidades de sistemas mais específicos, das funcionalidades específicas do PSS 4000. Então, foi utilizado o P100 Enco, né, como sistema de arranjo de câmbio eletrônico, com monitoramento dinâmico, em substituição aos encoders absolutos, usando os blocos aprovados para utilização e controle de prensa. Mecanicamente, foi utilizado o encoder padrão para a prensa, para monitorar posicionamento. Então, várias funcionalidades utilizando sinais desse P100 Enco na prensa. Uma aplicação em dobradeira, uma dobradeira CNC, né? Então eu tenho um controle bem avançado do avanço do avental e o controle da dobra. A segurança dele é feita pelo PSS-U PLC, em combinação com um sistema de câmeras P100 VIP, que vai monitorar o avental e o ocasional acesso de um membro, mão, pelas partes frontal e traseira desse avental. Tá? Então, tem um monitoramento da função de muting dinâmico. Então, uma vez que a máquina vai entrar em muting, ou seja, vai entrar no processo de dobra, eu começo a monitorar a velocidade segura. Então, eu suspendo a funcionalidade do dispositivo por câmera e monitoro velocidade. Além das funcionalidades de segurança denominadas clássicas, né, as funcionalidades de segurança estática, como parada de emergência, proteções fixas, as laterais da dobradeira, que são monitoradas por sensores, como monitoramento dinâmico da posição e velocidade do avental e interface com a velocidade segura, fazendo comunicação com os demais dispositivos, IHM, CNC, via a interface RS-232. Aplicação em sistemas de embalagem, indústria alimentícia na Purina. Monitoramento do sistema de automação do processo de embalagem, sendo configurado, permitindo alta flexibilidade nas mudanças contínuas do seu processo, dependendo do produto que será embalado, né? Então, já com toda a automação para poder fazer essas alterações de forma eficaz. Todos os dispositivos disponíveis na rede
safety net, faço verificação e manejo dos diagnósticos através da ferramenta PAS 4000. Uma aplicação muito interessante que eu achei, né, nesse conteúdo é essa aplicação num sistema de ponte. Então, utilizado, né, o PSS Universal PLC, monitorando as pistas de placa, as funcionalidades de emergência, controle de acesso, monitoramento da inclinação da ponte, né, tensionamento dos cabos por entradas analógicas, monitoramento da sincronização dos encoders rotativos, então todo um monitoramento de sincronismo do seu sistema, muito bacana, monitoramento do sistema de contrapeso, monitoramento das barreiras que vão inibir a passagem de cabos, de bondes, com toda a aprovação dos checkpoints, né, os pontos de verificação desses bondes, toda a parte de sinalização para a sinalização de tráfego, né, então monitoramento das pistas de placas, enfim, toda a automação de segurança utilizando o PSS 4000. Muito bacana. Indústria automotiva, né, então essa solução meio que padrão, meio que não, né? Uma solução padrão em linhas de montagem até 25 metros de distância, já foi implantado na Alemanha, Estados Unidos, Xangai. É uma aplicação que foi feita 100% com o PSS 4000, fazendo as funcionalidades tanto de segurança quanto controle e visualização em um único sistema. E uma coisa que viabilizou muito foi a alta reutilização da solução. Então, para essas aplicações na Alemanha, nos Estados Unidos e em Xangai, a configuração de hardware e soluções de software muito similares permitiram a reutilização quase integral do sistema, diminuindo o tempo de desenvolvimento, startup, enfim. Sistemas de AVGs, veículos autoguiados, né, bem bacana também, monitorando e controlando, né, os dispositivos dos veículos, toda a parte de os batentes, os motores, né, os drives, né, comunicação integrada via rede, tarefas standard, tarefas de controle da automação, como carregamento e descarregamento dos pallets, também feito pelo sistema de PSS 4000, bem bacana. Olha isso que legal, aplicação até em parque de diversão, nessa como se fosse aqueles carrinho, como montanha-russa de água, né? Não sei como é que chama isso. Sistema também PSS PLC, controlando os drives dos motores, detectando a posição dos carros, controlando e ajustando os tempos e distanciamentos de trajeto, controlando distância entre um carrinho e outro, posicionamento, velocidade do transporte quando vai levantar o carrinho até a parte alta ali do brinquedo, e monitoramento total do posicionamento do sistema. Então, no caso de uma falha, o sistema de controle vai prover informação imediata à cabine de controle em relação à posição precisa dos carrinhos e dos equipamentos, o status de cada parte da máquina. Sistema de pontes e comportas, essa aplicação também é bem bacana, fazendo toda a proteção desse sistema, né? Monitorando posicionamento das comportas, controlando abertura e fechamento, liberação das pontes, velocidades, sinalizações, conectando
uma central de controle aos dispositivos descentralizados via SafetyNet. Sistemas ferroviários, no caso essa aplicação, um sistema de nivelamento de trilhos. Então essa máquina, essa locomotiva enorme, vai cavucando aí as britas, né, e fazendo o nivelamento desses trilhos. Sistema muito complexo, muito robusto. É um sistema que trabalha de forma autônoma, mas também pode trabalhar por controle, caixas de controle, né, conectando como se fossem controles remotos, né. Então, utilizando o PSS 4000, operando como sistema de alto nível, integração otimizada entre os vários subcomponentes desse maquinário, sistema de sinalização luminosa, sistema de sinalização sonora, barreiras, elementos de controle, chaveamento on-off, aplicação bem complexa, bem robusta, bacana também. Sistemas em teleféricos. Bem bacana. Operando o sistema de segurança com diversas remotas ao longo da linha, fazendo a comunicação segura entre a estação que fica no vale com a estação que fica lá em cima no pico da montanha, né? Bem bacana. Toda a funcionalidade de controle também, funcionalidade standard, integrado no PSS 4000. E das funcionalidades de segurança, é relatado aí as questões dos tensionamentos do cabo, monitoramento da velocidade e medição da distância percorrida. Então, usando contadores seguros, né, parte de encoder. Legal. Então, essas foram as aplicações, né, a apresentação do produto de controle e automação PSS 4000, né, oferecendo aí soluções completas para a sua automação segura. A gente tem mais uma pergunta aqui sobre a capacidade de memória. Você comentou, você falou de um cartão SD no início da apresentação. Exatamente. Essas informações de configuração, nome de dispositivo, algumas configurações mais específicas ficam armazenadas num SD card, tanto nos controladores PLC, multi, quanto nos dispositivos em IP67. Tá? Por padrão, o SD card que vem quando você adquire o sistema é de 512, né? Mas isso é bem suficiente para as aplicações que a gente vem aplicando. Nunca teve a necessidade de utilizar um de capacidade maior, tá? Qual o seu principal modelo de concorrência no mercado, como efeito comparativo? Bom, a gente está falando de um controlador híbrido, que ele faz tanto as funções de segurança quanto de controle, né? Em termos de comparação, alguns concorrentes disponibilizam, né, produtos similares, na verdade, o oposto, né? Então, assim, a maioria dos concorrentes tem controladores de automação com funcionalidades safety. Como seria o caso, por exemplo, de um Siemens Step7 300F, por exemplo. 319F, se eu não me engano. Né? Já o PSS 4000, ele é um controlador de segurança com funcionalidades de controle. Então, assim, é igual, mas é diferente? Então, tem um outro princípio de funcionamento, né? Apesar de disponibilizar as mesmas funcionalidades, basicamente, né? Uma outra coisa que é importante é que o PSS 4000 atende integralmente os requisitos da IEC 6131, parte 3. Tá? Então, você tem toda a versatilidade e padronização da norma a seu favor. Tá? O que outros controladores de segurança, não necessariamente controladores de segurança híbridos, vamos dizer, tá? Só para a gente comparar
maçã com maçã, né? Esses outros controladores híbridos, às vezes, têm muito foco na norma DIN europeia antiga, né? Que relaciona os registros de forma diferente, tem todo um outro conceito. Então, não é 100% compatível com a norma IEC 61131, vai ter algumas diferenças em sintaxes, algumas outras diferenças, tá, Éder? E aí, comparação exata vai ser um pouco complicado de eu te afirmar isso categoricamente, tá? Mas espero que o exemplo que eu dei já tenha elucidado. Respondi sua pergunta, Éder? É, Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. A gente passou meia hora do horário, já são 7:30 da noite, mas por mais alguns minutos eu vou estar disponível. Se alguém tiver alguma outra dúvida, eu estou à disposição, tá? Qualquer outra informação que se faça necessária posteriormente a esse webinar, vocês podem entrar em contato com o consultor comercial da sua região, ou diretamente pelo site, nos telefones disponíveis no site, nos e-mails disponíveis no site, que da melhor forma vamos tentar esclarecer suas dúvidas e atendê-los da melhor forma. Tá? Obrigado pela atenção de todos. É incrível que grande parte ainda esteve presente até o final. Agradeço bastante a atenção de todos os senhores e quem tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Deixa eu verificar se ficou alguma pergunta sem responder. Até agora, as perguntas estão todas respondidas. Acho que mais 2 minutinhos, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta nos próximos 2 minutos, aí a gente encerra a transmissão de hoje. Mas ainda assim, obrigado a todos que estiveram presentes e assistindo. Agradeço bastante, agradecemos bastante. Ah,